Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Mesmo em época de pandemia, a ortodontia, ela se sobressaiu com evolução e tecnologia. Hoje um convidado especial, como sempre, né? Mas ele tem um pouquinho a mais porque é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. Acompanhei ele desde que saiu da universidade. Foi estagiário, né? Estagiário na base aérea Santa Maria, onde eu estava naquela época. Eu sabia que esse não ia negar fogo. Né? Ele tem sobrenome Buco, mas ele não é Buco Maxilo, mas ele é ortodontista. Então, estou aqui com o Dr. Pablo Buco. Muito obrigado pela tua presença. Douglas, é uma satisfação tê-lo aqui. No passado eu tinha um apelido que se chamava de uma passagem aérea a outra, sempre se fazia escalas, né? Então me chamavam de ponte aérea, porque eu não parava, eu sempre estava num lugar e outro, e agora é ele que está assim, né? O ponte aérea. Então, mas, obrigado pelo teu tempo aqui. Eu que agradeço. Te agradeço demais. Deu uma felicidade muito grande receber esse convite, porque, como tu mesmo falou, né? Naquela época lá de faculdade, quando estávamos prontos para sair como profissionais, e a gente sempre tenta beirar alguém a quem tu vai se espelhar, né? Alguém com quem tu vai ter a tua base, trabalhar. E antes de eu entrar no estágio com vocês, eu tive alguns estágios que eu fui, e eu não consegui chegar naquela segurança que eu tive com vocês ali, sabe? Que maravilha. Porque muitas vezes tu chega no lugar e tu não tem essa liberdade que tu passou para nós, que era de chegar, conversar, né? Demonstrar como é que faz e provavelmente até sem nem tu perceber, não tem ideia de como isso foi bom e construtivo na carreira. Que maravilhoso, hein? Que isso fez toda a diferença. Bah. E hoje, assim, quando tu me fez esse convite, assim, foi algo que eu nem hesitei, assim. Que só disse, avisa o dia que eu tô lá. Só posso dizer a palavra gratidão a isso, né? Isso são as nossas sementes e plantações que a gente faz. E é através disso também que, não vou me emocionar aqui na frente do público, né? Mas que nos tem motivação para fazer o que a gente está fazendo. E o que nós vamos conversar hoje, que é sobre ortodontia, que é o nosso berço, que a gente tem desde o passado grandes mentores, grandes mestres, e que até hoje vem. Jamais nós vamos esquecer deles, mas claro que a gente vai estar falando da evolução. E tu, nesse instante, tu é o mais evoluído do que eu, porque na ortodontia eu já estou mais parando do que seguindo. Eu acredito que eu já tenho deixado tantos feitos na ortodontia, mas tu é um dos inspiradores hoje que a ortodontia precisa para que ela siga em frente e siga evoluindo. Então, eu lembro quando tu falou da ponte aérea, né? Eu lembro que tu ia para São Paulo, fez teu mestrado, especialização, e nesse momento eu estou seguindo teus passos. Estou indo a Bauru, estou fazendo meu curso lá, no berço também da ortodontia, com professores muito conceituados. Renomados, e que traz exatamente isso que tu falou. Exato. Então, voltando ao tempo que, lá no início, quando nós iniciamos a pandemia, nós tínhamos muitas informações e nós não sabíamos como proceder a isso tudo. E o mais interessante foi que, com o passar do tempo, nós conseguimos verificar que sim, existia uma maneira de nós continuarmos os nossos atendimentos, trazendo cuidado e segurança para o paciente. E isso foi uma coisa assim que, no desenvolver, trouxe a parte digital da ortodontia, né? Que é hoje o que a gente trabalha. Hoje nós temos alavancados os alinhadores, que é um tipo de aparelho onde você trabalha com o paciente com trocas periódicas, onde esse aparelho ele vai ser feito uma evolução, nós temos uma orientação e vamos avaliando num passar de tempo. Então isso fez com que algumas vezes a gente pudesse diminuir o número de visitas do paciente ao consultório e até mesmo diminuir a exposição naquelas fases mais críticas, né? Então eu penso que isso foi um avanço muito grande. Dentro da odontologia, como a gente estava conversando, a odontologia digital também nos fez modificar bastante. Hoje
é a maneira que nós temos como maximizar o benefício para o paciente. Então, nessa ortodontia hoje, e eu sempre gosto muito de pensar assim, ó, o paciente, o nosso paciente, ele é aquele ser humano que chega com muitas informações, né, sem nenhuma curadoria. E na verdade, quando ele chega no nosso consultório, tu vai perceber que 99,9% das informações que ele tem não são informações que servem para ele mesmo. Então cabe a nós sempre fazer essa divisão, orientar. Então a orientação é muito importante, uma coisa que eu aprendi muito contigo, orientar, conversar e trazer para o nosso paciente o que cabe cada um dos tipos de tratamento que a gente pode passar para eles. Eu digo que eles vêm orientados pelo Dr. Google, né? Muitas vezes estão pegando várias informações às vezes são mais certas, outras não, mas acreditem no seu profissional. Perfeito. Independente de ser nós da odontologia, mas também como todos os profissionais de outras áreas. Quem vai saber realmente é aquele profissional. Porque o Dr. Google ele tem várias informações. Perfeito. E aí, mas tem que fazer o quê? Tem que fazer com que ele tenha um sentido, que tenha uma direção e que faça algo certo. O Dr. Google ainda não trata, ele não tem mãos, mas precisa de mãos e mente para fazer isso. Então, por isso que nós estamos aqui. Exatamente. O programa Fala Doctor, ele está aqui para, além de ter todas as informações que também tem no Google, também tem o ser humano que está aqui. E que está aqui à disposição de qualquer um. E a gente está à disposição para fazer o filtro, né? Um filtro. Um filtro, porque a gente não está diretamente para passar a informação de tudo que acontece para todos. A gente está para individualizar. Isso que é o lado mais importante hoje dos tratamentos. Exatamente. Você fazer uma individualização para que cada um tenha o seu tratamento com o seu tempo estimado, né? Hoje a gente consegue ter uma previsibilidade muito grande no nosso tratamento. Então, a gente pensa que houve uma modificação e muita gente às vezes demora, tende a não aceitar uma modificação. Mas eu acho que dentro da área da saúde nós precisamos muito estar sempre evoluindo, sempre trabalhando com o que tem de novo, o que tem de melhor para os nossos pacientes. E ela está aí, né? Ela está aí para nos ajudar. É um complemento nosso que a gente traz sempre para as nossas clínicas e faz com que a pessoa também enxergue o final do tratamento. Exatamente. E na pandemia, claro, com certeza aconteceu muito de pacientes, por exemplo, com tratamento ortodôntico convencional, que é aquele do bracket do fio, aí então o bracket descola, o fio incomoda o lábio, incomoda a bochecha, a língua, e aí tem que ter aquele atendimento rápido, aquela urgência. Só que daí entrou na quarentena. Exato. Bom, aí tu vai ter que a gente não pode deixar o paciente. Não pode. Isso aí faz parte de um acordo, né? Exato. Então a gente tem que se parafenar todo naquela época, né? Exato. Parecia um astronauta. Não, né? E o que eu acho interessante era assim, ó, então começavam as informações e o que a gente obtinha era assim, através da saliva, gotículas, através de spray, podendo sair, podendo pulverizar o local, né? E nós não saberíamos como tratar. Daí o que vinha à cabeça assim, o que protege? É a máscara. Só que a máscara, a distância, né? E lugar aberto. O nosso paciente, quando ele entrava no consultório, então ele tirava a máscara. O nosso consultório é um local fechado e nós chegávamos muito próximo a isso, né? Exato. Então nós precisamos muito disso, né? Do cuidado, né? Um cuidado extremo. E o que aconteceu? A gente teve também uma boa evolução na nossa biossegurança. Exatamente. Né? Nossos consultórios são bem seguros, é claro, mas tivemos que fazer algo a mais. Com certeza. E com a situação, né, do tratamento ortodôntico, que mesmo antes, até mesmo antes do alinhador, teve o autoligado, que o autoligado também era outra situação, que se não houvesse descolamento, também podia ter o paciente 2, 3 meses depois. O autoligado, ele entrou assim, numa fase que pode-se dizer assim que foi um divisor, onde você tinha um aparelho fixo, que envolvia os elastiques, as borrachinhas, e veio o autoligado, que eram aparelhos onde não existiam essa força dos elásticos, que tem estudos que mostram que é uma perda da elasticidade.
E esse autoligado, então, ele tirava os elásticos e te dava, teoricamente, a força total através dos gaps, que são o fechamento, né, para que os fios conseguissem fazer a força total. Isso também. Exato. Isso foi uma coisa que facilitou bastante também para os pacientes. Se nós pararmos para pensar, todos os tratamentos hoje, eles são voltados para que o paciente tenha um maior conforto, né? Que o paciente não passe por, antigamente, dizer assim, era muita dor. Lembra colocar o aparelho? Nossa, hoje a gente... Só a indicação do aparelho já chorava. Já chorava, assim. E hoje não, hoje a gente sabe como conduzir isso e trazer mais tranquilidade. Com né? tranquilidade. Disjunção maxilar. Muito bom. Né, que é um complemento também da ortodontia e que melhorou muito através de ferramentas que no decorrer do tempo vieram para nos auxiliar. Perfeito. A disjunção, se nós pararmos para pensar naquela época um pouco mais atrás, que nós tínhamos o uso de bandas, o uso de cimentos, né? E com a evolução, com os mini implantes, que são as ancoragens, que elas não são definitivas, são colocadas apenas por movimento. Nós temos agora o MARP, que deu a possibilidade, dentro de alguns casos, de fazer uma disjunção em adulto, melhorar a respiração, Sim. a estética, a mastigação, sem que tu tenha que passar, em alguns casos, tu consegue evitar que ele vá para uma cirurgia. E também em crianças, quando não tem o término de todos os dentes. Então muitas vezes a gente diz, o paciente só vai conseguir chegar e fazer o tratamento quando ele não tiver mais dente de leite, os dentes descidos. Hoje, com o Hirax híbrido, você pode então pensar em colocar os mini implantes como ancoragem e nem pensar em colocar força naqueles dentinhos que ainda não tinham nem trocado, né? Então Sim. Isso também foi muito importante. Exatamente. E aí, pessoal? Estamos aqui viajando um pouco na ortodontia, agora já começamos a ortopedia, mas no segundo bloco vem mais. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco e agora há pouco saiu uma conversa aqui sobre dor de dente, né? Então imagina uma dor de dente na pandemia, quem vai me salvar, né? Não é o super mouse, é o dentista que vai salvar. É verdade. Não é, Pablo? Situações que às vezes acontecem até mesmo na disjunção, que está doendo o dente porque a banda está mal adaptada do aparelho e aí tem que dar aquele socorro e aí toda aquela situação que não era uma questão da noite, era uma questão do dia. E que na quarentena da pandemia nós tínhamos que ter uma ação, tinha que fazer com que aquela pessoa não sentisse mais dor. Exatamente. E sem contar as surpresas que a gente tinha, né? Falando ainda das bandas que a gente estava conversando. Poxa, tu ia remover uma banda, paciente com dor, tu ia dizer, mas poxa, não está aparecendo nada aqui, a gente não está percebendo. Quando tu removia aquela banda... Aí estava ali, todo aquele sangramento que saía, não é? Aquela gengiva toda inflamada, não é? E que o Dr. Paulo falou no primeiro bloco, ele, o MARP, ele é apenas, né, aquele aparelho que fica no céu da boca. Exatamente. Ele não ocupa os dentes para reter e tem os mini implantes, são mini implantes de 2 milímetros que vai no céu da boca, mas não dói.
não se preocupe que não dói, tá? Não, verdade, não dói. Não dói. Tá? Ele fica ali, não dói, no osso, o osso não tem inervação. Isso é importante falar. Isso é muito importante. Né? Porque assim, quando se faz a colocação do mini implante, não tem dor. Por que não tem dor? Então, porque nós sempre procuramos áreas onde não esteja com uma inervação ou muito próximo das raízes, que são os mini implantes que ficam interradiculares, ou mesmo de palato, que nem tu comentou. É feita uma anestesia bem simples, né? Que é onde é feita a inserção óssea. Então, realmente, para o paciente é muito pouco dolorido, né? Exato. E que num caso de urgência, não vai ter dor de dente. Não vai ter dor de dente. Né? Eles ficam livres. Livres. Ele fica bem voltado para a área maxilar, bem na ráfia palatina, que fica bem no meio do céu da boca. Perfeito, perfeito. Né? E o que eu acho muito interessante, que é uma coisa que nós estamos percebendo bastante, é você unir as técnicas. Então hoje, que a gente está falando dos alinhadores, hoje os alinhadores, eles te dão, então, através de um escaneamento, você vai até o consultório, você não precisa mais passar pelaquela moldagem, que era que os pacientes às vezes sentiam ânsia, colocavam a mão... Você livra da massinha. Exato, a massinha. Então, ali o escaneamento são várias fotografias, e eles vão te dar em 3 dimensões como é que está a sua mastigação, como é que estão a posição dos teus dentes. E a partir daí desenvolve-se então esses alinhadores, essas placas, e você faz o planejamento dele todo se baseando com o que você conversou com o seu paciente. Você consegue ter uma perspectiva de tratamento e como o paciente, claro, é uma ideia, mas como ele vai ter o sorriso dele no término do tratamento. Exato. Então, isso é muito interessante. A previsibilidade. Perfeito. De poder ver no final. E uma coisa muito interessante em relação a isso é que quem fica de mais responsável é o paciente do que o próprio profissional. Exato. Porque como tem a previsibilidade, vem todos os alinhadores já sequencial e que no final já está bem certinho o tratamento para fechar, né, ali no final, durante o tratamento tem que fazer bem direitinho a colocação. Exato. E exatamente. Também não vai ser com 5, 10 horas, não. Acima de 20 horas. É uma coisa que a gente, durante as orientações, assim, não existe aparelhos mais rápidos, aparelhos que fazem milagres, tudo depende assim de um jogo entre paciente e profissional. Então, o momento que existe essa cooperatividade, onde os dois conseguem trabalhar juntos, tu vê que a gente consegue os melhores resultados. Tanto que estudos mostram que, se tu comparar o aparelho fixo com alinhadores, eles diferem muito pouco no tempo. Por quê? Porque os alinhadores têm o lado positivo de você não precisar todo mês estar no consultório, de você ter essa previsibilidade, mas depende muito do paciente querer usar e utilizar também. Então, no resumo total assim do que a gente pode pensar, sim, isso veio para ajudar, isso trouxe muitos benefícios, mas cada um vai ter a sua importância dentro do seu quadro, dentro do que você vai conseguir se comprometer com o tratamento. É isso mesmo, exatamente, do comprometimento. O comprometimento, assim, porque se nós pararmos para pensar, o profissional faz uma visita, ele chega lá no nosso consultório e vai passar as orientações, só que com o aparelho e o tratamento, são 24 horas durante 30 dias dentro da sua casa. Com certeza, sem dúvida. Então, exatamente. Isso essa tratamento através de scanner digital, isso aí é muito interessante, mas, que nem tu disse, a gente parte de uma origem, de uma base. O que o ortodontista quer? Quer movimentar dentes, quer trabalhar na correção e trazer uma estabilidade na oclusão, né? Isso vem desde lá dos primórdios, como a gente viu, poxa, tu passou por toda essa evolução, né? Tu é uma pessoa assim que pegou lá no início do autoligado, veio antes um pouco bem ainda, antes, né? E hoje tu trabalha com alinhador também, né? Então a gente vê que a evolução existe, tá aí e nós estamos prontos para trabalhar com elas. Exatamente. Né? No longínquo tempo do século ainda 18, né?
Engel, passando por 1900, 2000, começando no arco reto, começando se usavam bandas em dentes. Bandas em dentes. Então, numa escola que eu estudei nos Estados Unidos, que se chama Tweed Foundation. Sim. Lá foi berço, né? Foi berço. Tweed foi o discípulo de Engel. E nós tínhamos que pegar e fazer tratamentos lá com o fio. Esse fio era de aço. E nós tínhamos que dobrar aquele fio. Um por um dos dentes. E fazer com que ele se adaptasse em cada bracket. E no meio do bracket tinha um fio, né, que tu fazia ali os torques. E aí tu colocava inclinação e angulação para que aquele dente fosse para o lugar. Então, hoje, já com esse mecanismo digital que a gente chama de inteligência artificial, e que tudo ali está colocado, anos de pesquisa, anos de tratamentos ortodônticos, dentro de um grande software, né, de um grande HD, vamos dizer assim, né, uma memória tão grande, que se vai se cruzando os dados e dali vai começando então toda a movimentação dentária virtual. E que depois vai para o real por meio de uma moldeira. Isso é uma coisa bem interessante, porque se pensar que vocês faziam então a dobra unitária em cada dente e a evolução, né? Então cada arco que você evoluía tinha que fazer novamente isso. Exatamente, que era mais a mão do ortodontista. Perfeito. E aí depois veio as filosofias, técnicas, MBT, com as suas prescrições. Então, quando colocava o fio de novo no bracket, ele já tinha a prescrição certa de inclinação e angulação. Então, isso aí já foi uma grande evolução. Uma grande evolução. E, claro, depois uma bioprogressiva, com Ricketts, e assim foi por diante, até chegar onde nós estamos chegando. E quem é que ganha com isso, Pablo? Eu tenho certeza que é só o paciente. O profissional também. O profissional também. Por uma situação assim que ele pode ter mais liberdade, mais tempo. Mais tempo, né? Exato. O profissional, nesse parâmetro de tempo, de poder explicar, conversar, orientar mais o paciente, isso aí te dá uma abertura muito maior. Sem dúvida. A conveniência, né? A conveniência de que não precisa ir todo mês no ortodontista. Exato. Que pode deixar para mais tempo, porque as pessoas estão ocupadas. Exatamente. Né? Elas querem potencializar seu tempo. Exatamente. Hoje para o teu paciente, assim, o quanto mais tu consegue deixar eficaz e mais simples, é muito benéfico. Com certeza. Benéfico, né? Sem dúvida. E o agradecimento no final é grande, né? O agradecimento no final é grande, cara. Sem dúvida. Bom, estamos chegando, né, infelizmente, no final do programa. Mas olha, sempre vai ter retorno. Não se preocupe que vai ter retorno. Não é? E eu quero te agradecer aqui mais uma vez para estar aqui no nosso programa, no Fala Doctor, contribuindo, né, com teu conhecimento, contribuindo com algo que a gente faz por amor, né, que é a odontologia, que é a ortodontia. E eu quero que tu passe uma mensagem, né, para esse público que está nos assistindo. Bom, pessoal, o que eu gostaria de dizer para vocês é que sempre quando vocês procurarem um profissional, sempre que vocês procurarem alguma ajuda, tente sempre trazer para vocês alguém que vai te dar uma orientação correta, vai querer trazer o seu bem, porque não adianta, quando a gente envolve saúde, a gente tem que pensar sempre no bem-estar e todo o resultado que isso vem para que nós possamos desencadear tudo que tem de melhor e poder aproveitar, né? É verdade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E o que nós levamos a você é bem-estar, qualidade de vida e saúde. Aquele abraço e uma excelente noite.